Zé, você já bebeu de novo, Zé. Zé, eu queria tanto que você não bebesse, que você não farriasse, que você vivesse só para casa. Disse, mulher, no dia que eu encontrar um homem desse, eu fico é para mim. Até a gente tem vontade de morar num negócio desse, né? Arejamento, tudo, né? Direitinho, né? Porque, na verdade, um apiário é para ser isso aí. Né? A gente, quando instala, a gente às vezes cria condições. Por exemplo, você monta um apiário a 50 metros de uma estrada carroçável, que os carros à tarde, quando passam, o vento que vem traz a poeira para as flores, pode nem atacar, não pode nem cair nas colmeias, mas o alimento, o pólen e o néctar que elas tiram vem com aquela contaminação. Você não percebe que a 200, 300 metros está o lixão da cidade que tocam fogo e a fuligem cai no néctar de flores que as abelhas pegam. E quando você analisa o mel, tem fuligem, porque ela vem no néctar, micro pedaços de fuligem. Né? A gente instala errado. Eu cometi esse erro com a história da pissarra, que eu não sabia porque aquele apiário não produzia. Até que eu atentei, no dia que eu precisei ir de tardezinha, que o ventão do Aracati estava vindo, é que eu vi que a poeira chegava muito próximo do apiário. Foi só tirar, as abelhas têm outra dinâmica. Né? A posição que a gente coloca. Então, que a gente tenha, como é o nome do seu apiário? Não. Olha, homem, dê um nome para o seu apiário, preste uma homenagem a alguém. Estava pensando em colocar sabiá, mas o professor botou o nome aí. Não, eu tenho vários núcleos sabiá. O apiário é Altamira. O nome do meu apiário é Altamira, porque nós vamos definir núcleo apícola como um conjunto de 20 hoje a 30 colmeias. Em um dado local eu chamo de núcleo apícola, é esse conjunto. Então o apiário Altamira tem 122 núcleos de 25 a 30 colmeias. O apiário Miraflor é composto só de um núcleo de 25 colmeias. Então preste uma homenagem, dê ao seu apiário o nome que você acha que é relevante. Tá certo? Alguém que você quer homenagear, a sua terra que você quer homenagear, algum fato, né? Então a gente precisa. E os núcleos, a gente coloca os nomes. Quando eu digo núcleo sabiá, eu digo para os meninos, ou eles ligam para mim, Odélio, o núcleo sabiá, rapaz, está topado, a gente precisa dividir, porque senão vai enxamear tudo. Eu sei qual é o lugar. Zé Pergentino, 1, 2, 3, Manilhas 1. Ali quando a gente parou para lanchar no campo, vocês estão a 70 metros de um núcleo apícola. Uma abelha veio e largou o ferro na venta de tipo, veio lá no apiário, né? Mesmo no nariz de tipo, ela veio de lá. Núcleo Portão, núcleo Altamira 1, núcleo Cacimba Nova 1, 2, 3. Eu sei onde está tudinho. Entenderam? Quando a gente diz a referência, você... E cada colmeia dessa, ela precisa ser ferrada com um número atrás. Ferre com o seu símbolo, crie um símbolo para o seu apiário e ferre a colmeia. Você viu a ferra de ferrar as colmeias que a Amanda mandou fazer? E como ficou legal? Não ficou? A-M-O, né? Ficou amo, que é a Amanda Modesto. E ferra-se no meio, porque aquela colmeia, onde ela estiver, como ela é ferrada, vai saber que é dela. E você tem um número, geralmente colocado do meio para a direita. Quer um conselho? Use um número para o ano. 2004. 01. Porque você vai ver quanto essa colmeia durou. No dia que você olhar para ela e disser, colmeia eu comprei em 2024. Entendeu? Professor, só corrigindo aqui, eu não vi o ferro, eu vi o número. Foi, ela numerou as minhas, o ferro mesmo eu vi.
A gente faz a ferra, né? Com carvão, como quem ferra gado. A gente tem o símbolo da gente, né? E deixa eu pegar aqui um The Flash. Você. Não, é você mesmo, não olha para trás não. Peça um menino ali, a ferra do Apiar Altamira. Senão tá cochilando. Já estava de olho até demais. Então, é preciso que você dê um nome ao seu apiário. E cada núcleo, cada conjunto, seja de 10, e mais longe 10 e outro, você dê um nome aos núcleos apícolas. Porque você vai precisar georreferenciar esses apiários, esses núcleos. O georreferenciamento não é por colmeia, é por local, é por conjunto, é por núcleo. Entenderam a história? É por lugar. Então, um apiário é composto de núcleos. Chamamos de núcleo um conjunto de no máximo 30 colmeias instaladas racionalmente em um dado local. Algumas vezes o núcleo, quando único, é o próprio apiário. Miraflor tem 30 colmeias só ele. O apiário é Miraflor, o núcleo é um, que é o próprio apiário. Entenderam a história? Então vamos pensar nisso, porque facilita muito os controles da gente. Olhe para a placa, não é para a moça. Bando de safado. Não olha para a placa. Poxa, eu tava lendo o nome ali. Isso é um casal piauiense que veio de Santa Catarina, compraram uma fazenda e foram montar um apiário, vieram para cá. Parece familiar. O quê? Esse do lado de cá parece familiar. Esse foi. Não, mas você há O casal não é. Não é bonito, não? O casal? A outra é a moça, eu estou falando dele. Não é bonito, não? Então eles pegaram e capricharam e o apiário deles o núcleo 01, eles botaram o nome de Afonso Odélio, no núcleo 1 do apiário deles. E botaram a plaquinha lá, vestido. Não vamos negócio de botar aquela placa com a caveira, com 2 ossos assim. Né? Se ela está na terra de vocês, e o cara vem com conversa, o que é que você estava fazendo dentro da minha terra? Você invadiu minha propriedade. Né? A gente bota muito mais para os curiosos não achar que pode ir lá para frente para olhar as colmeias. Tá certo? Então, existem 6 pontos que eu considero importantíssimos na hora da gente instalar um apiário. Sombreamento, água, segurança, o dimensionamento dele, como a gente deve fazer, o acesso e a pastagem apícola. Ok? Vamos discutir esses pontos, o que é que a gente tem para conversar sobre eles. Minha gente, vocês já sabem para que é que a abelha precisa de água. Para que é mesmo? Vamos lá? Acordem. Controle da temperatura, que tem que variar de quanto a quanto? 32 a 36. 32 a 36 graus. Se baixa, a abelha fica em casa aquecendo crias com os seus próprios corpos. Se eu ficar em cima facilita, não é? Não? Então eu vou para baixo. Pode ficar uma Eu estava dizendo que Facilitar. pronto, e que fica em casa. Logo, preste atenção no sombreamento das colmeias de vocês. Certo? Porque eu posso anular um apiário porque botei as colmeias num sombreamento excessivo. Debaixo de um pé de juazeiro que ela não leva sol nem de manhã nem à tarde. A abelha precisa de calor também. Quando você tem, digamos que eu abrisse aqui uma vaga e botasse uma colmeia aqui dentro, ela está protegida do sol, da chuva, de tudo, o dia todo, né? Você está pensando que essa colmeia produz igual a uma que eu botar ali embaixo das orelhas? Ela produz menos. Ela desenvolve muito mais lentamente.
porque está sempre a necessidade de abelhas que deveriam estar no campo, estar em casa aquecendo cria, para chegar na temperatura, entenderam? Pronto. Então a água é exatamente para quando ultrapassa os 36 graus, que para nós, para o Piauí, para Pernambuco, é café pequeno, né? Ultrapassar isso, a sensação térmica aí é que é mais alta mesmo, as abelhas vão capturar a água, jogar no fundo da colmeia, uma se dispõe de frente para o fundo, uma de frente para a saída, agita as asas, a água evapora o calor, o agitamento de asa cria a circulação de ar, joga o calor para fora, a temperatura baixa. Não, mas lá eu tenho um açude, ok. Aí o cara bota 1000 metros do açude. Eu digo, eu vou pedir para você buscar uma lata d'água lá no açude. Para trazer aqui para a abelha, para ver uma coisa, para você ver se você aguenta. Né? 500 metros, 300 metros, 200 metros, eu tenho lá uma cacimba. Eu tenho lá uma... Não, minha gente. Quanto menos tempo, energia for desperdiçada para ir buscar, maior é a economia das reservas das abelhas, compreendeu? Então, a gente precisa ter a água mais próxima. Se você tem um açude, não faça isso a mais de 50 metros do seu açude, não. E se o açude, essa época está ótimo, mas lá para o fim do mês, do ano, nas nossas condições, muitas vezes ele seca. Um córregozinho que hoje tem um chorumezinho de água ainda da chuva, ele vai secar. E a abelha vai dançar, dizer para outras onde achou a água. Cada vez que a água acaba, elas têm que localizar uma nova fonte e um novo processo. Entenderam a história? Nós vamos montar uma apiária amanhã que ainda tem um açude bem pertinho, com água, e tem até um córrego que passa com chorume. Eu vou botar o bebedouro, mestre. Eu não vou confiar que aquilo fica com água o ano todo, não. Eu vou botar o meu bebedouro lá. E é um bebedouro, nós... de cimento, tá vendo? Ó. Fora do apiário, não bote dentro não, porque vocês vão ver que elas vão defender a água. Aí quando a vida que você vai reabastecer, lavar o bicho, você tem que ir todo vestido, porque as abelhas vão defender a água. Então você bota 50 metros fora, procura uma sombra de uma árvore, uma coisa, e bota lá o bebedouro. Nós testamos, o material é muito importante. Isso aqui, nas nossas colmeias, me dê um tempo aí, por favor. Quando lá que o céu está abrindo, o sol está abrindo, olha o papelzinho se erguendo do lado e lá do outro lado ele está entrando. É a circulação do vento para jogar o calor para fora. Aí você tem a colmeia errada, porque está virando um grande abafador, porque aquele tabique de baixo é igual ao de cima. Você criou uma caixa de sapato fechada, que as abelhas, o pouco de reserva que tem, acaba logo, e você começa elas a ir embora, e você não sabe por quê. A colmeia estava errada. Mesmo tendo água, mas a colmeia faz com que a reserva de alimento venha se exaurir. Você tem uma colmeia que as tábuas, principalmente do assoalho, é de 1 centímetro, você não tem o isolamento térmico. Você viu a casca da catingueira, que nós pegamos o enxame hoje? A espessura, 2, 3 centímetros, né? E você viu a reserva que aquela abelha tem, né? E ali bem pertinho tem um açude e tem um bebedouro. Elas estão indo buscar água para refrigerar aquele ovo lá, para aquilo demorar mais tempo, entenderam? A que distância dá do celular? O que? Lá? O bebedouro não está a 80 metros dali não. Né? E nós não botamos para as catingueiras não, nós botamos para as nossas abelhas. Elas que já estão se beneficiando. Né? Então, ela serve para isso. Nós testamos o tambor de 200 litros de ferro ao lado dele, um tambor de plástico de 200 litros e um anel de cimento de 200 litros. Botamos os 3. A abelha só pega a água do plástico quando a água
do cimento acaba. Ela só pega a água do tambor de ferro quando do plástico acaba. Quando a gente analisa a água dos 3 tambores, dos 3 recipientes, o oxigênio livre e a temperatura do cimento é muito superior ao plástico e principalmente ao tambor de ferro. Entenderam? O que é que isso quer dizer? Se você tiver um filtro feito por uma louceira como a gente chama, aquele de argila riscadinho, filtro de casa, e tiver um de água ou de porcelana, coisa mais linda, você bota água nos dois e você vai medindo o oxigênio livre, o filtro de argila riscado, que é poroso, que permite a oxigenação, a água fica própria ao consumo humano por muito mais tempo do que o filtro de louça. Porque o filtro de louça não permite a oxigenação da água pelos poros. É a analogia que você pode fazer para o cimento versus plástico versus metal. Tem 1,5 grau de diferença na temperatura da água do tambor para a água do cimento. Então, os nossos bebedouros para abelhas são cimento, os tanques de cimento, que ele seja mais alto do que largo. É preciso ter mais profundidade do que espelho d'água, é melhor, porque você tem uma superfície de exposição que a partir de setembro a evaporação tira 1 centímetro de água por dia, que evapora. Isso vale para um açude, vale para um bebedouro desse. Nós começamos botando bebedouro de 180 litros, dava para 30 colmeias, a gente reabastecendo a cada 15 dias. A gente ia lá, lavava, novembro,